Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Ética e Cidadania do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública. Eu sou a professora Cleonete Aguiar, sou professora de Filosofia e Ética no Instituto Federal de Rondônia, o IFRO, com mestrado em Letras pela Universidade Federal de Rondônia, pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior e graduação em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, a UES. Nós vamos trabalhar nesse módulo a disciplina de Ética e Cidadania, o objeto e os objetivos da ética, a acepção de público e privado. Vamos refletir sobre o estudo da vida moral e da ética com relação à dimensão moral do trabalho e no nosso contexto das nossas relações políticas. Vamos refletir também nesse primeiro momento sobre a ética no mercado de trabalho e na era da competitividade total, e a partir daí a nossa ementa traz um outro aspecto da ética, que é a ética profissional, trabalhando aí os códigos de ética no serviço público, debates orientados sobre a ética na administração pública, e aí também trabalhando questões da nossa prática como agentes públicos, refletindo sobre o comportamento ético, a atuação profissional no funcionalismo público e, no último momento, nós vamos trabalhar questões atuais, questões contemporâneas relacionadas à ação do agente público e a relação desse agente com a ética política. Então, nós vamos discutir questões como a transparência pública, a questão das políticas públicas, a relação das políticas públicas com a ética e com a sociedade em que nós vivemos, que é uma sociedade de diversidade. Então, a gente vai refletir aí como o agente público vai atuar nessa sociedade diversa para que nós possamos ter uma sociedade com uma maior qualidade de vida, ok? Como objetivo da nossa disciplina, nós pretendemos promover o conhecimento sobre os conceitos de ética e as condutas éticas na prática profissional do servidor público, refletindo sobre questões atuais, envolvendo aí tanto a nossa profissão, as relações sociopolíticas, contribuindo para o exercício da cidadania, da prática profissional e da responsabilidade social. Então, a gente objetiva trazer o conhecimento, conhecer para poder atuar e atuar para exercitar a cidadania e contribuir com a sociedade. Então, trabalhando a nossa ementa, a gente pretende, que vocês alcancem os conceitos e as fundamentações necessárias para que vocês possam exercitar a cidadania, exercitar o raciocínio ético e procurar o exercício moral dentro da prática profissional do agente público. E para isso a gente desenvolveu a nossa disciplina em 4 unidades. Na primeira unidade, a gente vai trazer os conceitos da ética geral, portanto, nós vamos trabalhar os fundamentos da ética e da moral, uma introdução à ética e conhecer um pouco também da história da ética e a diferença entre a ética e a moral, que é fundamental para que a gente possa seguir aí para as próximas unidades. Na unidade 2, nós vamos refletir sobre um outro aspecto da ética, um outro ramo da ética, que é a ética profissional. Para que a gente possa fazer essa reflexão da ética profissional, é importante que a gente reflita sobre a ética social, sobre a ética profissional e sobre a ética política. Porque como agentes políticos, agentes públicos, nós não conseguimos desvincular essas reflexões. Se nós estivéssemos em um outro curso, nós trabalharíamos os fundamentos da ética geral, os fundamentos da ética profissional e não iríamos refletir tão profundamente na ética política. Mas no nosso curso, no curso de gestão pública, é fundamental que a gente entenda essa relação direta
entre a ética social, a ética profissional e a ética política, para que a gente possa realmente atuar de forma consciente como agentes públicos. Então, essa segunda unidade, ela vai trazer essa fundamentação para a gente, e na terceira unidade, a gente já vai refletir, então, sobre esse aspecto político, né, da ética, que é a cidadania. E como nós vivemos em uma sociedade, que é uma sociedade diversa e desigual, né, e a gente tem aí, então, a desigualdade como um aspecto da questão social principal que a gente vive na sociedade, né? Então, a desigualdade social, ela é uma expressão daquilo que a gente tem como a maior questão social da nossa sociedade, né? Da sociedade brasileira. Então, nós vivemos em um país extremamente desigual, portanto, todas as políticas públicas, né, ou a maioria delas, de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, vai estar refletindo sobre as maneiras de nós estarmos minimizando essa questão das desigualdades sociais. Portanto, nessa unidade 3, nós trazemos a questão da cidadania e trazemos essa relação direta com essa importância da reflexão sobre as desigualdades sociais. Então, a gente traz a questão da cidadania e vamos conhecer e refletir, né, e pesquisar um pouco mais sobre os movimentos sociais da nossa sociedade, que são uma forma, né, do cidadão estar exercendo a sua cidadania e nós, enquanto indivíduos, estarmos também exercitando a nossa ética, né? Vai ser bem interessante a gente perceber essa relação. O que vai nos levar, então, para a nossa quarta unidade. Na nossa quarta unidade, nós vamos fazer, então, essa reflexão sobre a relação direta entre a ética, as políticas públicas e a diversidade social brasileira, né? Então, a gente vai estar refletindo e discutindo sobre as relações entre as políticas sociais e cidadania no Brasil e refletindo também, para reforçar essa questão da diversidade no nosso país, a gente vai estar discutindo sobre as questões étnicas, né? Então, percebam que essa disciplina, ela vai um pouco além do conceito de ética geral, além do conceito de ética profissional, mas principalmente, né, fazendo com que a gente desenvolva aí uma consciência, enquanto agentes públicos, que a ética profissional, ela é uma base realmente para que a gente possa alcançar os objetivos na res pública, né, na coisa pública. Quando a gente trabalha essa questão da administração, alguns autores nos dizem que 15%, apenas 15% na atuação de um profissional é importante que ele tenha técnica. Os outros 85% estão relacionados às suas relações de trabalho, né? Relações interpessoais. E quando a gente fala de relações interpessoais, nós estamos falando, né, fundamentalmente de ética e de moral e de respeito e de todas as virtudes necessárias ao agente público. Então, quando nós estivermos refletindo sobre os códigos de ética do agente público, nós vamos estar ali percebendo quais são as condutas importantes para esse agente público, para que ele consiga desempenhar o seu trabalho e para que ele consiga manter a sua reputação e a reputação do Estado, né? Quando ele trabalha a questão da transparência, quando ele trabalha também a questão da corrupção. Então, todos esses serão temas da nossa disciplina. Eu espero que vocês aproveitem bastante o material que nós disponibilizamos. A nossa equipe está toda à disposição de vocês. Nós teremos aí algumas atividades integradas. Aproveitem essa disciplina, estamos à disposição e sucesso a todos. Educação à distância, mudando realidades.